Então, neste vídeo, vamos conversar sobre menisco discoide. Como nós já vimos na anatomia, o menisco tem um formato de C e o menisco medial ele é um C mais largo, maior, medial maior, MM, do que o menisco lateral. Apenas que na vida embrionária, no feto, na vida intrauterina, o menisco não tem o formato de C, ele tem o formato de um disco, é como se fosse uma bolacha, um disco. Com o desenvolvimento do feto, esse disco vai sendo reabsorvido, então parte desse disco vai sendo reabsorvido até ele virar um C, até ficar com a morfologia em C. Então, quando nasce, já nasce com a morfologia em C. O problema é que algumas pessoas, de 1 a 3% da população, não sofrem essa reabsorção, então ele continua como um disco até o nascimento e assim pela vida adulta, porque o menisco não muda muito depois do nascimento, a morfologia dele não muda depois do nascimento. Esse é o chamado menisco discoide, em vez de ser um C, ele é um disco. Ocasionalmente ele pode ser parcialmente reabsorvido na vida intrauterina, ele ainda continua sendo chamado de menisco discoide. Então, quando fazemos os cortes sagitais, você consegue ver o menisco com aquela morfologia em gravata de borboleta por mais de 3 cortes, por 3 cortes ou mais. Normalmente o corte é feito aí com 3 ou 4 milímetros, né? Normalmente 4 milímetros, então você ter 3 cortes de 4 milímetros já dá para fazer o diagnóstico de menisco discoide parcial. E no coronal você vê o menisco ocupando grande parte da interlinha articular, do espaço articular, o que não é habitual. Aí fazemos o diagnóstico de menisco discoide, mas as imagens eu vou mostrar daqui para frente. O importante nesse momento é você saber que menisco discoide é um menisco que, em vez de ele ter a morfologia em C, ele tem a morfologia em disco, um formato de disco. Também é importante saber que o menisco discoide ele sofre degeneração mais precocemente do que os outros meniscos. Então, você pega jovens com menisco discoide já com alteração degenerativa, ok? Espero que você tenha entendido completamente essa alteração morfológica. Menisco discoide é um menisco que se assemelha a um disco, em vez de se assemelhar à letra C. Então vamos lá para as imagens. Vamos ver algumas imagens de menisco discoide. Lembrando aqui a classificação de Watanabe, aqui é um menisco normal, veja aqui um menisco discoide completo, veja aqui um menisco discoide incompleto, veja que o completo parece um disco, o incompleto parece uma lua, mas não é tão fininho quanto o menisco normal. E aqui o menisco discoide do tipo Risberg, no qual ele não tem a inserção na região posterior na tíbia. Ele perde essa inserção, então ele fica um pouco móvel. Esse ele pode dar bloqueio articular e ele degenera e sofre lesão mais rapidamente. E temos aqui coronal T2, FET7, sagital T2, FET7. Você vê aqui o menisco medial normal. E o menisco lateral, se você fez o exame bem simétrico, o corpo do menisco medial tem que ser igual ao corpo do menisco lateral. Aqui veja que ele vai até o centro da articulação, está muito maior do que aqui. É lógico que você tem que caprichar no posicionamento aí do seu coronal. Na programação tem que ser programado pela região posterior dos côndilos femorais, para ficar bem simétrico. Então aqui temos o menisco discoide. Veja no corte sagital, o menisco discoide, veja que ele tem alteração degenerativa intrasubstancial. Tem alteração degenerativa. Lembrando que o menisco discoide sofre alteração degenerativa mais precocemente e ele é mais sujeito a lesões do que o menisco normal. Então esse aqui deve ser um menisco discoide completo, porque ó, veja, ele chega até lá o espaço interarticular, até o espaço aí das eminências interarticulares. Observe que normalmente você vê, fazendo corte de lateral para medial, corte sagital, aqui está o menisco, aqui está o menisco. Normalmente você vê
duas imagens de menisco com essa gravatinha borboleta. Depois, isso aqui já não é para existir mais, é para ser um triângulo aqui e outro aqui. É para ser um triângulo aqui e outro aqui. Se você vê três imagens, isso corte de 4 milímetros. Se você vê três imagens com menisco com formato de gravata borboleta, já é pelo menos um menisco discoide parcial. Quer dizer, 12 milímetros de menisco já é menisco discoide parcial. Aqui você vê aí 5 imagens. Então, sem dúvida, um menisco discoide. Veja a gravatinha borboleta. Era para ter só essas duas. Essa aqui já não era para ter mais aqui o centro. Era só o triângulo dos dois lados, na frente e atrás. Veja aqui o coronal desse menisco. Veja aqui um menisco discoide completo. E o outro menisco está degenerado. Esse caso é interessante porque o menisco discoide está relativamente normal e a lesão está no menisco medial. Veja aqui um outro caso, o coronal está bem simétrico, menisco medial normal e o menisco lateral discoide completo. Então essas eram as imagens aí de menisco discoide típico para este vídeo. Então o objetivo era esse. Obrigado e até o próximo vídeo.